Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a graça e a paz de Jesus estejam com todos vocês. Sou o Padre Duarte Lara, estou aqui em Portugal, fazendo esse vídeo nesse dia de Pentecostes para viver conosco esta grande festa, que é o derramamento do Espírito Santo sobre a Igreja nascente e sobre nós hoje. E queria começar exatamente com a narração que encontramos nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, logo no início dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e se maravilhava cada um de os ouvir falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos esses que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua materna? Partos, medos elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia próximas de Cirene. Peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses, árabes, ouvimos-los publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e sem saber o que pensar. Perguntavam uns aos outros: que significam estas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados com vinho doce. Pedro, então, pondo-se de pé em companhia dos 11, com voz forte, disse-lhes: homens da Judeia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que eu derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e vossas filhas. Os vossos jovens terão visões, e os vossos anciões sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias o meu espírito, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima, no céu, e milagres embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E então, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouvi essas palavras. Jesus de Nazaré, homem quem Deus tem dado testemunho diante de vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele realizou no meio de vós, como vós mesmos sabeis. Depois de ter sido entregue, segundo determinado desígnio da presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de ímpios. Mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ele o retivesse em seu poder, que ela o retivesse em seu poder. Pois dele diz David: eu via sempre o Senhor perto de mim, pois ele está à minha direita, para que não seja abalado. Alegrou-se por isso o meu coração, e a minha língua exultou. Sim, também a minha carne repousará na esperança,
pois não deixarás a minha alma na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo conheça a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e encher-me-ás de alegria com a visão da tua face. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos com franqueza: o patriarca Davi dizemos que morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro está entre nós até ao dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria colocado no seu trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que ele previu e anunciou por estas palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos, e a sua carne não conheceu a corrupção. E este Jesus que Deus ressuscitou, disto todos nós somos testemunhas. Exaltado pela direita de Deus, havendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido, derramou como vós vedes e ouvis. Pois Davi pessoalmente não subiu ao céu, todavia diz: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu tenha posto os teus inimigos como o escabelo dos teus pés. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza, que este Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Ao ouvirem estas palavras, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. E ainda com muitas outras palavras os exortava, dizendo: salvai-vos do meio desta geração perversa. Os que receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É um pouco grande essa passagem, mas penso que é difícil parar, porque é muito rica, muito forte e muito bonita. A primeira ideia que gostava de sublinhar, de partilhar convosco, irmãos, é que os apóstolos estavam reunidos, como diz São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes. Logo, no primeiro versículo: chegado o dia de Pentecostes, o mesmo que acontece com a Páscoa, aconteceu no Pentecostes. A Páscoa é uma festa judaica, que os judeus celebram todos os anos. O Pentecostes é também uma festa judaica, que os judeus celebram todos os anos. E Jesus deu à Páscoa o seu último significado, o seu verdadeiro significado. Aquele cordeiro pascal do Egito era sinal do verdadeiro cordeiro pascal, né, que João Batista nos mostrou: eis o cordeiro de Deus. Jesus morre na cruz às 3 horas da tarde, no momento em que no templo de Jerusalém eram imolados os cordeiros para a Páscoa. Não é uma coincidência, né? É o plano do Pai, que nos está mostrando o verdadeiro Cordeiro. E com o Pentecostes se repete a mesma dinâmica. E infelizmente, com a Páscoa tem mais gente que está atenta a estes promenores, mas com o Pentecostes muita gente deixa passar isso. O Pentecostes é uma festa judaica. E o que celebramos? O que celebram os judeus na festa de Pentecostes? É importante. Celebram o dom da lei. Deus revelou ao seu povo, através de seu servo Moisés, do seu amigo Moisés, a sua lei. E a lei que no seu coração tem os mandamentos, os 10 mandamentos,
as tábuas da lei que estavam na arca da aliança, que estavam no Santo do Santo, no centro do templo, era um privilégio do povo santo de Deus, da antiga aliança. Só o povo judeu tinha recebido a revelação, a ajuda do Deus Criador do céu e da terra. Deus escolheu um povo e cuidou dele, O defendeu, o libertou da escravidão e lhe deu a lei. Se revelou a ele, revelou o seu nome. E por isso a importância e a alegria de celebrar esse evento. Deus revelou-nos a sua lei. E Jesus diz nas suas pregações: eu não vim para abolir a lei, mas para levar a sua plenitude, à sua perfeição, ao seu fim. E por isso é tão importante. Hoje, infelizmente, nós temos a nossa cultura ver tudo que é lei, tudo que implica norma, tudo que implica código, obrigação, como uma coisa má. Temos uma percepção, porque temos um conceito de liberdade muito, infelizmente, muito imperfeito. Pensamos que a lei é algo que diminui, que corta, que limita a minha liberdade. Então a lei é algo de mal, porque se tem lei, eu sou menos livre. Assim pensam os nossos contemporâneos, os nossos irmãos hoje. Isso é verdade? Não, isso é falso. Isso é falso. A lei, e sobretudo a lei de Deus, não anula, não limita, não diminui a liberdade humana. Pelo contrário, a lei de Deus liberta o homem. Por quê? Porque é uma luz que conduz o homem para a estrada do amor e da liberdade e da verdade. E no amor é que a vontade humana, a liberdade humana, a pessoa humana se realiza plenamente. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. As duas tábuas, os mandamentos que dizem respeito a Deus, primeiro Deus e depois o próximo. A liberdade humana se realiza plenamente no amor a Deus e ao próximo. O povo da antiga aliança já sabia isso. Eu sou mais livre na medida em que mais amo a Deus e amo o próximo. No céu, os anjos de Deus, os santos que já chegaram ao céu, são livres ou não são livres? São mais livres que nós, porque amam mais a Deus e crescem nesse amor. Mas nós olhamos logo para a liberdade de escolha. Mas eles não podem pecar. Eles não querem pecar. A liberdade deles, a vontade deles se fixou em Deus. E se nós quisermos, eu uso muito o exemplo mais forte, que é o próprio Deus. Deus é livre. Sim. Deus pode não amar. Deus pode pecar. O pecado é sempre um não amor, um desamor. O pecado é sempre uma falta de amor ao próximo, né? Quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não mente, quem ama não comete adultério. Quem ama a Deus não segue outros deuses. Então, é muito evidente isso. Deus é livre, sim ou não? Sim. Deus pode pecar? Não. Deus é amor. E Deus não pode não ser amor. Então, isso é muito importante a gente pegar. Então, na festa do Pentecostes, os judeus piedosos, ainda hoje celebram o dom da lei. E Pedro cita na sua primeira pregação, o profeta Joel, que Deus tinha prometido através do profeta Joel que nos últimos tempos haveria de derramar o seu espírito sobre os seus filhos. E assim foi. Então, Pedro lembra: isto
é o que Deus tinha prometido, né? No Antigo Testamento tem muitas profecias acerca do dia de Javé, do dia, e se sobrepõem, tem a ver com várias realidades que, pois, na história se realizam em diferentes momentos. Então, o dom da lei Pentecostes para os judeus e para nós o Pentecostes coincide com a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos prometido por Deus pelo profeta Joel. Deus havia prometido que havia de derramar sobre os seus filhos o Espírito Santo. Qual é a relação? Esta é a grande pergunta sobre a qual eu gostava de refletir um pouco hoje. Qual é a relação entre o dom da lei que Deus fez através de Moisés e o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja que está nascendo? Uma vez perguntaram, se nós perguntássemos, digamos assim, a São Tomás de Aquino, qual é a lei do Novo Testamento, da Nova Aliança? Qual é a lei? A lei da Antiga Aliança é a Torá, a lei que Deus deu a Moisés, que no seu núcleo central são os mandamentos, mas não é só os mandamentos, né? E qual seria a lei da nova eterna aliança em Cristo Jesus? E São Tomás de Aquino diz de um modo magistral, é muito simples e muito breve. A nova lei é a graça do Espírito Santo. A nova lei é a graça do Espírito Santo. A nova aliança não, se nós olharmos toda a pregação de Jesus, Jesus propriamente não, já citei há pouco, Jesus não acrescentou propriamente novos conteúdos à lei de Moisés. Reformou algumas coisas, certo? Mas não mudou, digamos assim, os temas centrais, né? Os mandamentos, né? O que Jesus fez basicamente foi ainda elevar as exigências da antiga lei. Ouvistes o que foi dito, mas eu vos digo. Não matarás, mas eu digo que ninguém pode querer mal no seu coração o seu irmão, nem falar mal do seu irmão, nem pensar mal do seu irmão. Ouviste que foi dito, não cometer adultério, mas eu vos digo, aquele que desejar cometer adultério com a mulher do próximo, já está cometendo no seu coração. Então Jesus pega a lei de Moisés e, no fundo, eleva a exigência. Não basta cumprir externamente os mandamentos que Deus deu através de Moisés. É preciso vivê-los em nosso coração. Esse é um pouco o discurso da montanha de Jesus. E pronto. E depois leva isso ao máximo e, no fundo, a lei do amor, amar a Deus e ao próximo, é elevada com o seu testemunho de vida à lógica da cruz. Não há maior amor do que dar a vida pelos amigos. Amar a Deus de um modo mais radical, mais extremo. Mas, como eu dizia, os judeus já sabiam que o segredo, que a lei se resume no amor, e que o amor é a nossa liberdade verdadeira. Somos mais livres quanto mais amarmos. Mas havia um problema, e aqui é que ninguém na Antiga Aliança foi capaz de viver a lei que Deus deu a Moisés. Ninguém. São Paulo explora muito esse tema. Todos pecaram. Os judeus, carta aos Romanos, todos pecaram. Os judeus pecaram porque não observaram a lei que Deus deu através de Moisés. E os pagãos porque não observaram a lei que Deus deu a todos os homens com a razão natural, a lei natural. Nós podemos, com a luz da razão, distinguir o que é bom e o que é mal. E São Paulo diz que não tem desculpa, todos falharam. Os judeus não observaram a lei santa que Deus revelou a Moisés, não cumpriram os mandamentos. Não porque não criam, e aqui vem a questão, não porque a lei de Moisés, a lei que Deus deu a Moisés, era uma lei que era uma luz, podemos usar essa analogia, era uma luz que ilumina o caminho do cristão, que ilumina o caminho do povo de Deus, da Antiga Aliança.
faz isso, você não faça aquilo, você vá por esta estrada. É como um mapa. A lei que Deus deu a Moisés é como um mapa. Nos mostra o caminho certo para chegarmos ao céu, para chegarmos à felicidade plena, à liberdade plena. Nos mostra a estrada do amor, dito assim do modo simples. Mas problema, nos dá o mapa, mas a gente sabe por onde deve ir, mas o problema é que a gente na prática não consegue caminhar sempre nessa estrada. Ou seja, chega um momento em que acaba a gasolina. Você sabe qual é a estrada certa, você quer ir por a estrada certa, mas chega um momento em que você não consegue mais e antes ou depois você peca, você se desvia da estrada do amor, da lei de Deus. E por isso, no Pentecostes, quando o povo judeu celebrava o dom da lei, ou seja, do caminho, da estrada que nos leva à felicidade, ao céu, a estrada do amor, mas o povo não conseguia perseverar nessa estrada, Deus deu ao seu povo o que? A nova lei, a graça do Espírito Santo, ou seja, a força, a gasolina que faltava para finalmente poder caminhar por essa estrada até ao fim. Então, na primeira lei, na lei de Moisés, Deus deu o mapa, com a nova lei, Deus deu a força, a gasolina. Uma coisa é eu saber por onde o que tenho que fazer, outra coisa é eu conseguir fazer o que quero fazer. E podemos ver já na vida dos apóstolos. Essa cena que acabamos de ler é muito impressionante, porque os apóstolos, poucos dias antes, tinham vivido o drama da paixão. Pedro, que agora prega com tanta coragem, sem respeito humano, poucas semanas antes tinha negado Jesus 3 vezes. Então nós vemos já como o Espírito Santo capacita, transforma, fortalece, eleva a natureza humana. Pedro era um homem fraco, pecou. Agora, cheio do Espírito Santo, fala, é outro, parece outro, é o mesmo, mas transformado pelo amor de Deus que foi derramado em seu coração. E por isso prega com autoridade. Deus manda-nos amá-lo e depois manda-nos o seu amor sobre os nossos corações. Como diz Paulo, né? O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Deus nos manda amá-lo sobre todas as coisas, amar o próximo, e depois nos dá o seu amor, derrama sobre os nossos corações o seu amor. E por isso, a partir deste momento em que o Espírito Santo é derramado em nossos corações, podemos finalmente cumprir fielmente os mandamentos. Não significa que a gente o faça, de fato, mas significa que temos a capacidade, que recebemos pelos sacramentos depois, batismo, crisma, comunhão, temos em nós a graça do Espírito Santo que nos dá a capacidade de viver a antiga lei. Finalmente, ou seja, de viver os mandamentos, dito isto de um modo simples. Agora, um cristão, na graça de Deus, um cristão depois do batismo, um cristão cheio do Espírito Santo, consegue viver, não pecar. Dito de um modo simples, não pecar, não se afastar mais da estrada do amor. Não pelas suas forças naturais, não pela sua capacidade humana de amar, mas pela sua capacidade humana elevada pelo amor de Deus que foi derramado nos nossos corações. Então, esse é o nexo entre o significado do Pentecostes para os judeus, para a antiga aliança, o dom da lei, e para os cristãos, a nova lei, a graça do Espírito Santo, que finalmente nos dá a capacidade
de viver a lei, de não pecar, de amar sempre, de viver como Jesus. E, no fundo, como eu dizia, vemos o testemunho já, os apóstolos, os 11, estavam transformados. Segunda ideia, o Espírito Santo, a primeira coisa que faz no coração de Pedro e na vida desses 11, no momento em que chega, Pedro começa pregando, começa interpretando as profecias do Antigo Testamento e dizendo: isso que vocês ouviram agora se está realizando nesse momento. Portanto, ilumina a mente de Pedro para compreender as Escrituras. E depois dá palavras de sabedoria a Pedro e coragem. E depois toca os corações das pessoas que estão ouvindo Pedro. E como ouvimos, como escutamos, se convertem 3.000 pessoas com essa pregação. Veja bem, 3.000 pessoas. Com uma pregação breve. Pedro, não sabemos, não é? Mas aqui o que São Lucas nos narra é relativamente breve. O Espírito Santo atua no pregador, atua nos corações dos que escutam e acontecem prodígios. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz é missão, podemos dizer assim. Há quem chame ao livro dos Atos dos Apóstolos o Evangelho do Espírito Santo. Eu gosto dessa ideia. Por quê? Porque como começa com a narração do Pentecostes, né? A ascensão, depois vem o Espírito Santo, e depois, se nós virmos, o livro dos Atos dos Apóstolos narra a pregação e a missão dos primeiros cristãos, Pedro, sobretudo, e Paulo. E é muito impressionante ver a quantidade de vezes que lemos nos Atos dos Apóstolos, e depois, movidos pelo Espírito Santo, fomos para ali. E depois o Espírito Santo nos mostrou que isso. E depois impuseram as mãos e desceu sobre eles o Espírito Santo. É uma constante, né? Por isso, justamente se chama aos Atos dos Apóstolos o Evangelho do Espírito Santo, porque o verdadeiro protagonista é o Espírito Santo. E Jesus, no fundo, se nós olharmos nos discursos da despedida, tinha preparado os seus apóstolos para ele, né? Eu vos darei, eu irei para o Pai, vocês vão ficar tristes, mas não ficarão sós, né? Vai vir outro Paracletos, outro, a palavra Paráclito não é fácil de traduzir. Tem muitas Bíblias que traduzem de muitos modos, né? Porque não tem uma palavra em português simplesmente que seja que consiga abarcar, digamos assim, a riqueza que tem a palavra paráclito, paracletos. Literalmente seria aquele que é chamado para estar do nosso lado, mas isso num contexto de necessidade, né? Aquele que é chamado para estar do nosso lado num momento de aflição, ou por exemplo, se for no contexto de um tribunal em que a pessoa é acusada de alguma coisa, então aquele que é paracletos, que é chamado para estar do lado para ajudar, assume a função de advogado, aquele que nos vai defender. Se for no momento de tristeza, aquele que é paracletos, chamado do nosso lado, é aquele que nos vai consolar nessa dor, nessa tristeza. Se é num momento de perigo de vida, alguma coisa assim, aquele que é chamado para estar do nosso lado é aquele que vem para nos defender, defensor. E por isso nas Bíblias encontramos todas essas traduções. E tem algumas que não traduzem, né? Metem só paráclito, né? Porque é difícil, né? Ou advogado, ou consolador, ou defensor. E Jesus mostra isso que já vimos um pouco, que ele nos guiará à verdade total, ou seja, que nos vai continuando ensinando. É um que vai estar do nosso lado também para nos guiar, para nos mostrar e lembrar tudo o que eu vos ensinei, dizia Jesus. Então, não estamos sozinhos.
Não estamos sozinhos, né? E ainda diz mais Jesus: convém-vos que eu vá para o Pai, porque se não for, não virá o Paráclito. E é uma oração que nós poderíamos fazer que nos deixa um pouco confusos. Obrigado, Senhor, porque fostes para o Pai, porque assim nos pudeste mandar o Paráclito. Normalmente não fazemos essa oração, né? Porque queremos ficar com Jesus. Mas Jesus diz explicitamente: convém que para vocês que eu vá, que eu parta, que eu vá para o Pai, para assim poderes receber o Paráclito. E como eu estava dizendo, o Paráclito gera evangelização, gera conversão, gera mudança de vida. Aquelas pessoas diziam a Pedro: que devemos fazer, irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos e sejam batizados. Né? E 3.000. E assim acontece hoje, né, na nossa vida. Quando recebemos o Espírito Santo, o mesmo que aconteceu a Pedro acontece em nós, se nós nos deixarmos guiar. Né? O Espírito Santo é muito educado. Deus é muito delicado. Deus não força a nossa liberdade. Nós temos que querer deixar-nos guiar pela graça do Espírito Santo. Uma vez um padre, amigo meu, não sei se a ideia é dele, se a frase é dele, ou se estava citando outro, dizia que para ser santo basta não pôr obstáculos ao Espírito Santo. É muito bonito ver a santidade, porque muitas vezes tendemos a tendência de pensar a santidade como sendo primariamente um esforço nosso, uma conquista nossa. Eu tenho que fazer isso e fazer isso e fazer isso. Não é verdade. É verdade que eu tenho que colaborar com as moções, com a graça do Espírito Santo. Sim, eu tenho que fazer, mas primeiro está o que Deus está fazendo em mim. Esse é o segredo da santidade. Deus, o Espírito Santo, é que teve a iniciativa dessa pregação de Pedro. Não foi Pedro. Pedro teve que se deixar guiar pela moção do Espírito Santo. O Espírito Santo não anulou a liberdade de Pedro. Elevou a liberdade de Pedro. Elevou a inteligência de Pedro. Pedro continuou pensando, mas continuou pensando melhor. E continuou querendo, mas continuou querendo reto, segundo o querer de Deus e segundo o pensar de Deus. O Espírito Santo eleva a natureza humana ferida pelo pecado, cura a natureza humana ferida pelo pecado. Que maravilha! Então, a santidade é um processo, a santificação é um processo em que o protagonista principal, e podemos dizer indispensável, é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não podemos fazer nada. Está tudo perdido, não há santidade. Não podemos viver a lei, né? Os mandamentos. Sem o Espírito Santo é impossível viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou. Mas com o Espírito Santo tudo muda, tudo muda. Então, o Espírito Santo gera em nós, no fundo, podemos dizer, a vida de Jesus. Transforma, podemos dizer, o nosso coração, a imagem do coração de Jesus. Gera em nós o coração de Jesus, o coração manso e humilde de Jesus, o coração de Jesus que é abismo de todas as virtudes, o coração ardente de amor de Jesus. Essa é a obra principal, podemos dizer, do Espírito Santo em nós. Os pensamentos de Jesus, os sentimentos de Jesus. E por isso a oração, se nós quisermos, que resume todas as orações, todas as coisas que podemos pedir de boas, se nós quiséssemos fazer uma lista de coisas boas para nós,
A lista ia ser muito longa. Senhor, me dá paciência, me dá alegria, me dá coragem, me dá tanta coisa, né? Se nós quiséssemos resumir todas essas petições numa só, numa que inclui tudo, seria: Vinde Espírito Santo. Essa é a oração que resume, é o dom que inclui todos os dons. Todos os dons. Né? Não alguns dons. E não só os dons de Deus, mas é o dom que é o próprio Deus que se dá a nós, né? Que vem morar em nós, que vem fazer de nós sua casa, sua morada, seu templo, seu templo. Você é morada de Deus. O Espírito Santo habita em você. E depois é muito comovente, agora não temos tempo para ver mais passagens, ver o que aconteceu. Né? Os Atos dos Apóstolos é um livro maravilhoso, porque nos deve entusiasmar. Deus, depois do Pentecostes, foi uma revolução. Aqueles 11 homens que tinham fugido no dia da paixão, que tinham deixado Jesus sozinho, agora falam com coragem, vão para cada um para seu lado e convertem e passam aflições, naufrágios, tribunais, castigos, não perdem a paz, não perdem a alegria, não perdem a coragem, continuam e no fim morrem mártires, louvando a Deus e dando a vida pelos irmãos. Que maravilha! Como é possível? Né? O Espírito Santo que veio sobre eles e que converteu os corações deles à imagem do coração de Jesus. O Espírito Santo que os fez viver a vida de Jesus. Né? E isto, a boa notícia, a igreja todos os anos celebra a festa do Pentecostes, porque isso hoje é o que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. O Espírito Santo está querendo guiar você pelos passos de Jesus. Não resista, meu irmão. Não trave, não freie, não freie. Dê luz verde. Não sei como é que diz aí. Liberdade total ao Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, você pode guiar minha vida. Você faça a sua vontade. Eu quero ser dócil às suas inspirações, a todas as suas inspirações. Não são aquelas que eu gosto, não são aquelas que me parecem bonitas, mas eu quero ser dócil a todas as suas inspirações. Eu quero ser conduzido por todas as suas moções. Eu quero viver a vida de Jesus na minha vida. Então, isso é possível e esta é a razão profunda da alegria imensa da festa que celebramos hoje. Né? O dom que inclui todos os dons, o dom do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem. Deus, sempre que clamamos com fé o seu Espírito Santo, Deus nos dá o seu Espírito. Sempre, sempre, porque Deus quer dar-se a nós e nos quer salvar, e nos quer renovar e nos quer transformar à imagem do seu Filho Jesus. E, portanto, é isto que eu gostaria de partilhar brevemente convosco hoje, nesta festa de Pentecostes, solenidade de Pentecostes. É verdade que o contexto do vírus, da pandemia, nos forçou a cancelar o nosso tão amado Misericórdia Brasil, nos fez adaptar, né, agora a estas novas circunstâncias. Tem muita gente desanimada, tem muita gente dominada pelo medo, tem muita gente ansiosa, tem muita gente triste, tem muita gente perdida na vida, tem muita gente em pânico, podemos dizer. Chegou a hora de lembrar para esses irmãos, se calhar é você, que não tem motivos para isso.
não tem motivos para isso. Né? Eleve o seu coração até ao céu, eleve o seu coração a Deus e diga simplesmente: vem Espírito Santo, vem Paracletos, para estar do meu lado, para me defender, para me guiar, para me consolar nesses momentos de tribulação, de aflição, para me proteger desses perigos que me assustam, enfim, para me santificar, para transformar o meu coração pequenino à imagem do coração ardente de amor de Jesus. É isso que eu hoje clamo e peço para mim, para cada um de vocês. Vinde, Espírito Santo, vinde agora, através da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvada a sua mãe, Maria Santíssima. Um abraço, Deus abençoe a todos, rezem por mim e viva Cristo Rei. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.